Olá, alunos, tudo bem? Agora eu vou começar com vocês a aula sobre choque elétrico, né? Então, nossa aula de hoje eu vou falar sobre choque elétrico e sobre afogamento. Bom, falar sobre choque elétrico, os primeiros socorros. Nos casos de alta voltagem, né, os choques eles podem ser fortes e provocarem queimaduras graves, às vezes levando até a morte, né, dependendo da voltagem. Aqueles casos por correntes elétricas residenciais, apesar de apresentarem riscos menores, também merecem atenção, tá? Então, fio desencapado, eh, chuveiro, algum aparelho eletrônico danificado, né? Então, é sempre bom estar atento. Não só em casos de residência, tá? Mas vocês que forem trabalhar em hospital, quando a gente trabalha no hospital, a gente trabalha com bastante aparelhos eletrônicos no hospital. Seja ele qualquer tipo de aparelho eletrônico, uma bomba de infusão, um respirador, qualquer tipo de aparelho eletrônico que a gente for trabalhar no hospital, é bom a gente estar atento quanto à fiação desse aparelho, tá? Seja ele uma lâmpada de fototerapia, um berço aquecido, qualquer tipo de aparelho eletrônico, tá? É sempre bom a gente estar atento às fiações, né? Utilização de T, né? T que a gente fala é aquele dispositivo que extensão, né? Utilização de extensão com vários interruptores. Então, nós como equipe de saúde, a gente tem que estar também de olho nisso, né? E estar avisando a administração caso algum dos aparelhos, né? Ou está com excesso de extensão no local onde a gente trabalha, tá bom? Para evitar qualquer tipo de dano com a gente dentro do nosso trabalho e também evitar danos com o paciente, tá bom? O choque, ele pode provocar graves queimaduras. O choque normalmente ele provoca queimadura no local de entrada e no local de saída, tá? Então, onde ele entra, onde a descarga elétrica entra e onde a descarga elétrica sai, normalmente ele forma graves queimaduras. Eu vou deixar um link de um vídeo na descrição, né? Um link de um vídeo na descrição aí do vídeo de uma queimadura de um rapaz em que ele teve que amputar os dedos, para vocês terem uma ideia do grau da periculosidade que teve a queimadura com que ele sofreu. Ele parece que estava, se eu não me engano, ele estava soltando pipa. Ele foi tirar uma pipa que ficou agarrada num fio, tá? E ele sofreu uma descarga elétrica tão alta que ele perdeu os dedos, além de ter sofrido uma parada cardiorrespiratória, tá? Então é perigoso e aí a gente vai conversar sobre os primeiros socorros quanto a isso. Então, em acidentes que envolvam eletricidade, a rapidez no atendimento é fundamental. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desligar a corrente elétrica. Então, vamos supor, vou falar um pouquinho mais rápido como que funciona, só para, né, para vocês terem uma ideia e depois eu dou continuidade na sequência dos slides. Mas, por exemplo, assim, vamos dizer que eu estou mexendo em um computador. E esse computador que eu estou mexendo, eu estou sofrendo choque nele. Então, se uma pessoa está vendo que eu estou tomando choque no computador, a primeira coisa que a pessoa que está vendo que eu estou mexendo no computador e que é o computador que está me dando choque, a pessoa que está vendo, a primeira coisa que ela fazer é desligar o computador da tomada. Então, o que nós temos que fazer em primeiro socorro é desligar a corrente elétrica. Então, interromper o fluxo da corrente elétrica do material que está causando a corrente elétrica na outra pessoa. Se o que está me dando choque, por exemplo, é uma máquina de lavar, por exemplo, eu estou lá lavando roupa e a lavagem da roupa está me dando choque. Se você está vendo que é a máquina de lavar que está me dando choque, você tem que ir lá e desligar o disjuntor. Se é eu estou tomando banho que está me dando choque, você tem que ir lá e desligar o disjuntor. Se é a TV que está me dando choque, você tem que ir lá e desligar a tomada da TV ou desligar o disjuntor.
Então, a primeira coisa, o primeiro socorro que a gente tem que fazer é interromper a corrente elétrica. Se a corrente elétrica está sendo fornecida pela casa, a gente tem que desligar o disjuntor da casa. Se a corrente elétrica está sendo fornecida por um aparelho, a gente tem que desligar aquele aparelho. Se a corrente elétrica está sendo fornecida pela rua, a gente tem que ligar lá na Excelsior e pedir para desligar o disjuntor da rua, desligar a corrente elétrica da rua, entendeu? A gente pode ligar também para a polícia, para o corpo de bombeiro, e eles vão entrar em contato, né, com a rede da rua e pedir para ligar, para desligar a corrente elétrica da rua, entendeu? Então, esses seriam os primeiros socorros de imediato a fazer. E os subsequentes são os primeiros socorros que a gente já viu, né? Queimaduras. Primeiros socorros de queimadura é água, né? Corrente é água contínua, tá bom? Ou um pano úmido com água gelada. Pano úmido com água gelada ou água corrente, se for em casos de queimadura. E se for parada cardiorrespiratória, os primeiros socorros é 30 compressões por 2 insuflações, tá? Até a chegada do socorro médico, tá bom? Então, eu queria já iniciar falando para vocês qual é o socorro de imediato, mas subsequente, eu vou estar conversando com vocês slide por slide, tá bom? Então vamos lá. Aqui teve o slide inicial, né? Nos casos de alta voltagem, os choques podem ser fortes, provocar queimaduras graves, levando até a morte, levando também a amputações, parada cardiorrespiratória. Aqueles causados por correntes elétricas residenciais, apesar de ser menores, também podem gerar queimaduras, tá bom? Em acidentes que envolvam eletricidade, a rapidez no atendimento é fundamental. Lembrando que, como eu falei, se for residencial, a gente desliga o disjuntor, que é aquela caixinha, né? Que toda casa tem uma caixinha que tem um disjuntor que a gente desliga, né? A chave principal da casa e desliga a eletricidade. A vítima de choque elétrico às vezes apresenta queimaduras, principalmente nos lugares percorridos pela eletricidade, tá? Então, normalmente, a eletricidade ela causa queimadura pelos lugares percorridos, mas o pior acidente que ela faz é no local onde ela entra e no local onde ela sai. E o coração também, tá bom? Também no coração. Além disso, pode sofrer arritmias cardíacas, porque a gente tem um marca-passo natural no coração. Então, a pessoa que sofre choque, ela pode sofrer queimaduras, como também pode sofrer problemas cardíacos. As queimaduras, o primeiro socorro a gente trata com água corrente ou compressa de água fria. E as arritmias ou parada cardíacas a gente trata com compressões e insuflações. 30 compressões, 2 insuflações ou acima de 100 compressões por minuto, que dá de 100 a 120 compressões por minuto. Muitas vezes, a pessoa que leva o choque fica presa na corrente elétrica. Tá vendo? Aqui a gente tem um rapaz, tá vendo? Um rapaz, ele tá aqui na TV e ele tá preso aqui, ó, ele tá agarrado porque ele tá tomando choque. Tá vendo? Se o socorrista tocar aqui, se eu vier aqui tentar tirar ele aqui, eu também vou tomar choque. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no disjuntor da casa e desligar toda a energia da casa. Se eu tentar desligar da tomada, se eu tentar ir lá e desligar a TV da tomada, eu também vou tomar choque. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar a energia geral da casa. Eu tenho que ir lá na caixinha do disjuntor, que normalmente fica na cozinha, né? E tenho que desligar a chave geral da casa. Tá bom? Então, se o socorrista tocar na pessoa, ele também vai ser atingido. Por isso, é necessário desligar o aparelho, tirando o fio da tomada, se conseguir. Como que a gente vai tirar o fio da tomada? A gente vai pegar com a mão e tirar o fio da tomada? Normalmente, a gente utiliza um cabo de vassoura. Por quê? Porque o cabo de vassoura é feito de madeira.
Então a gente tira da tomada, pega o cabo de vassoura, enrola o cabo da vassoura no fio e dá um puxão, entendeu? Então pega o cabo da vassoura, não sei se aqui tem uma foto aqui, tá vendo? Você pega o cabo da vassoura, enrola o cabo da vassoura no fio e dá um puxão, porque o cabo da vassoura é madeira. Madeira não é condutor de eletricidade. Mas o ideal, pessoas, é desligar a chave geral. Corre na chave geral e desliga a chave geral, porque daí você não corre o risco também de levar choque, entendeu? E casos a vítima já tenha tomado choque, ela provavelmente vai sofrer queimaduras na mão. Sofreu queimadura na mão e o choque também causa descarga elétrica cardíaca, vai sofrer disritmia, arritmias, né? Disritmia ou arritmia, tá bom? Depois vocês vão ver que arritmias e disritmias têm o mesmo nome, que é alteração na frequência do ritmo cardíaco, porque o nosso coração ele tem um ritmo, né? Ele tem uma frequência cardíaca. Normalmente o nosso coração ele bate de 80 a 100 batimentos por minuto. Devido a essa descarga elétrica, o nosso nó sinoatrial, o átrio ventricular, o feixe de His, ele vai começar a entrar numa frequência descompassada, né? E aí ele pode vir a sofrer de um ritmo aí alterado por conta desse choque, tá bom? Então esse paciente aí talvez ele possa ter algum problema cardio aí respiratório, uma parada cardíaca, tá? No vídeo que eu vou deixar na descrição do link, o rapazinho que foi pegar a pipa, ele teve os dedos amputados e teve uma parada cardíaca, tá bom? Em casos de parada cardíaca, vocês vão fazer a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, né? Respiração cardiorrespiratória. Então, vai deitar a vítima, vai flexionar, né, a cabeça para trás. Para quê? A gente precisa flexionar a cabeça para trás para desobstrução da língua, né? Então, eleva, né, a cabeça para trás, flexiona a cabeça para trás, elevação de mandíbula, faz as compressões, 30 compressões, 2 insuflações, tá bom? Enquanto isso, tem que chamar o corpo de bombeiro, tá? Tem que chamar o SAMU. Ó, deite a vítima, flexione para trás, de modo a facilitar a respiração, né? Desobstrução das vias aéreas, desobstruir através de tirar a língua para desobstruir as vias aéreas. Se constatar parada cardiorrespiratória, haja imediatamente aplicando as compressões cardíacas, né? Verifica se ocorreu alguma queimadura, né? Se ocorreu alguma queimadura de extensão grave, colocar bastante água na queimadura ou um pano bem úmido, tá bom? Os cabos elétricos da rua só podem ser desligados pela central, então tem que ligar para a polícia por corpo de bombeiro. Então tem que ligar lá para a polícia e pedir para desligar a chave da rua. Então, se for problema na residência, vocês vão lá no disjuntor, desliga o disjuntor. Se for problema na rua, liga para a polícia, para o corpo de bombeiro e fala que pede para desligar a chave da rua. Desligar a eletricidade da rua, que tem gente agarrado na eletricidade da rua. Entenderam? Em casos de primeiros socorros de queimadura, água corrente ou compressa com água. Em casos de parada cardiorrespiratória, 30 compressões, 2 insuflações ou mais de 100 compressões por minuto, que dá em torno de 100 a 120 compressões por minuto. Não deixe que ninguém se aproxime da vítima, nem tente ajudá-la enquanto a corrente elétrica não for desligada, tá? A distância é de 4 metros se a vítima estiver lá sendo eletrocutada, não pode chegar perto. Só depois que a vítima deixou de estar eletrocutada que pode chegar perto da vítima, pessoas. Aqui tem uma moça, né, com um livro, que o livro, né, ele é feito de papel, então não é condutor. Aqui está a madeira.
É meio ilustrativo, mas o correto é se manter 4 metros de distância da pessoa, caso ela esteja sendo eletrocutada, e só se aproximar dela depois de que a eletricidade foi desligada. Então tome muito cuidado, porque senão serão duas pessoas estando eletrocutadas, tá bom? Então só pode se aproximar da vítima depois que o disjuntor ou a energia da rua foi desligada, tá bom? A prevenção do choque. Isso aqui entra tanto nas residências quanto no local de trabalho de vocês, né? Muito cuidado quando trabalhar perto de rede ou de chaves elétricas. Não mexa em fios caídos no chão, mesmo que estejam presos à rede elétrica. Não empinar pipa, né, junto à eletricidade. Mantenha as instalações e equipamentos residenciais em condições adequadas funcionando. Então, evitar, né, reencapar fios, evitar usar fitas crepes, aquelas fitinhas pretas, reencapando fios, né? Contrate profissionais qualificados para mexer com instalações de fiações de rede elétricas, né? Quando fazer algum reparo, quando instalar um chuveiro, tá bom? Isso é muito importante, tanto para o trabalho, para o local onde vocês forem trabalhar, quanto para a residência de vocês. Porque como é, é suporte básico de vida, não é suporte avançado de vida, a gente trabalha com suporte básico de vida, né? Primeiro socorro, suporte básico de vidas, não é suporte avançado de vida, não é SAMU, é suporte básico, tá? Então a gente trabalha com tanto quanto educação básica para vocês, quanto educação quanto para pacientes. Então é importante vocês terem ciência tanto para a vida, eh, vida de vocês quanto para a vida profissional de vocês, tá? Então é tanto para o ambiente de trabalho quanto para a vida pessoal. Nunca improvisem eletricidades. Isso é importante, tanto também no trabalho de vocês, tá? Mesmo em situações de emergência. É a questão da fita crepe, né? Daquela fitinha preta, né? Utilização de muitas extensões no ambiente de trabalho. Ligue sempre o fio terra e todo. Para quem não sabe, esse aqui é o fio terra. Hoje em dia, todas as tomadas brasileiras estão hoje com fio terra. O que que é fio terra? É um fio ligado na terra. Tá vendo? Nós temos duas tomadas, tá vendo? Hoje, né, tem duas tomadas e tem uma que é para o fio terra. Isso neutraliza a eletricidade. Tá bom? Então, hoje está sendo cobrada que todas as tomadas tenham um fio terra. Todos os aparelhos, está sendo cobrado que todos os aparelhos tenham um fio terra, um fio voltado para uma energia voltada para a terra, o que diminui, né, neutraliza aí a voltagem, tá? Ligue sempre o fio terra, todo e qualquer equipamento, tá? Não toque em aparelhos eletrodomésticos se estiver com roupa ou corpo molhado. Mantenha os aparelhos longe do alcance das crianças, animais, né? Hoje tem esses dispositivozinhos que colocam nas tomadas, tá vendo? Para vedar as tomadas. Se estiver no escuro e tiver que trocar algum fusível, desligar alguma chave, use sempre uma lanterna. Então tem sempre aquela pessoa que vai, de noite vou lá colocar o carregador do celular, ou vou fazer alguma coisa e não usa lanterna, né? Ou algo do sentido, vai lá só no olhômetro, tá? Então utilize sempre a lanterna para poder estar se guiando para ligar ou desligar algo, tá bom? Para se evitar os choques. E é isso, quanto ao choque. Então tome muito cuidado, principalmente no ambiente de trabalho de vocês, que é lá no hospital, tá? Para uso de alguns aparelhos eletrônicos lá, evitar usar excesso de interruptores, tudo num lugar só, evitar excesso de extensões,
né? Fios desencapados. Se tiver lá no ambiente de trabalho fios desencapados, excessos de fios, entre em contato lá com a administração e peça eles para poderem darem uma olhadinha, tá? Para evitar tanto choque em vocês quanto nos pacientes, tá bom? Relembrando, né, que em casos de choque, o choque ele pode causar queimaduras e paradas e problemas de arritmias cardíacos. Os primeiros socorros para queimaduras é água corrente e compressa de água fria, né? Compressa com água. E para em casos de parada cardiorrespiratória ou parada cardíaca ou arritmia, seria as compressões com as insuflações e encaminhamento médico mesmo, chamar o SAMU, tá bom? Para primeiros socorros e imediato desligamento através do disjuntor e para, se for um caso de rua, ligar para o corpo de bombeiro, para a polícia e pedir para desligar a chave da rua, tá? A eletricidade da rua. Vamos falar um pouquinho agora sobre afogamento, lembrando que eu vou deixar na descrição aí do link, tá? Sobre os primeiros socorros para choque e também um caso de um rapaz um menino, né, que tomou um choque pegando pipa e ficou com os dedos amputados e teve uma parada cardíaca. Falar um pouquinho com vocês sobre afogamento, né? O afogamento, pessoas, ele é grave, né? Lembra a história que eu falei com vocês, né, lá da cervical, do rapaz, né, que vai para a festa dos calouros, vai para a festa dos colegas, vai para um churrasco na casa do colega, bebe todas, né, na chácara, e tem uma piscina lá na chácara, né? E aí ele não sabe, mas a piscina é rasa. E aí tá todo mundo bebendo e ninguém tá nem olhando para ele, esqueceu dele. E de repente ele dá de ponta na piscina, achando que a piscina era funda e a piscina era rasa. Sem querer, ele dá de ponta e faz uma luxação na cervical e se afoga com uma luxação na cervical. Ou nem precisa disso, né? Bateu a cabeça no fundo da piscina, deu um leve traumatismo craniano e desmaiou lá embaixo e se afogou. Ninguém viu o rapaz, tá bom? Então, isso é muito grave, muito cuidado com essas coisas, né? Outras questões são, né, as pessoas que vão passear no final do ano na praia, né, não conhecem os mares, vão passear aí nos lagos e acabam se afogando não só na praia, se afoga em rio também. O pior coisa do afogamento, pessoas, é que quando a pessoa se afoga, ela quer levar você junto. Esse é o pior do afogamento, porque quando a pessoa se afoga e você vai tentar ajudar, ela quer te puxar para junto, ela quer fazer você de escada. Esse que é o ruim do afogamento. Por isso que quando a gente faz primeiros socorros de afogamento, a gente não vai socorrer a pessoa. A gente lança um objeto para tentar salvar essa pessoa. Então a gente joga uma canga, a gente joga uma toalha, a gente joga uma corda, a gente joga uma cadeira de praia, a gente tenta jogar algo para essa pessoa segurar e a gente puxar ela. Agora, jamais a gente nada para pegar ela, porque a partir do momento que você nadar para você pegar ela, ela te faz de escada e você se afoga e ela sai da água, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante para vocês entenderem o que que acontece no afogamento, que é sério. Por isso que o afogamento, normalmente quem trabalha com afogamento é só socorrista mesmo, tá bom? Salva vidas. E ele sempre joga a boinha. Normalmente ele sempre joga a boinha, tá? A gente vai falar sobre isso. Então vamos lá falar sobre afogamento. Afogar-se não é um risco apenas para quem não sabe nadar. Muitas das vezes até um bom nadador se vê em apuros por algum imprevisto, uma cãibra,
um mau jeito, uma onda, também algumas inundações, enchentes, né? Podem fazer vítimas de afogamento. Ninguém deve retirar na água ao primeiro grito de socorro que ouvir. O salvamento de pessoas que se afogam deve ser feito por pessoas treinadas. Ouviram, né? Por isso que eu falei. Por isso, a primeira providência é pedir ajuda ao guarda-vida ou ao corpo de bombeiro. Por isso, pessoas, que eu falei com vocês, porque é muito perigoso salvar alguém afogado. Por quê? Porque a pessoa que está se afogando faz você de escada. A força, quando alguém está morrendo, a força que a pessoa tem é muito grande. Porque ou é ela ou é ela. Então, a pessoa que às vezes você acha que era fraca, ela adquire uma força tão grande que é capaz de te botar para baixo mesmo d'água, te fazer de escada mesmo. Ela adquire uma força mortal, capaz de te matar mesmo. Entendeu? Então, por isso que tem que ser para uma pessoa treinada, porque a pessoa treinada ela sabe que a outra vai fazer isso com ela. Entendeu? Agora que vocês estão sabendo porque eu estou falando, entendeu? Se o socorrista sabe nadar bem e julgar que tem condições de socorrer a vítima, aí vão alguns conselhos úteis anteriores ao salvamento. Observe a água e a vítima. A vítima se debate, há correnteza. A primeira coisa, pessoas, utilize materiais para a vítima se agarrar. Então, não tente salvar a vítima. Jogue coisas para ela segurar. Tá vendo? Olha, joga uma boia. Joga um. Boia, vocês não vão ter uma boia. Então, joga uma canga. Joga uma toalha. Joga um pedaço de pau. um- uma vassoura. Uma cadeira de praia. Tente, faça ela segurar alguma coisa para você puxar ela. Não tenta ir lá agarrar ela, entendeu? Tenta fazer ela segurar alguma coisa e você ir puxando ela, tá bom? Caso tenha um socorrista, aí no caso de socorrista mesmo, salva-vida, tá? O ideal são dois socorristas. Enquanto um conversa distraindo a vítima, tá? O ideal são dois socorristas. Enquanto um conversa com a vítima, distraindo a vítima, o outro por trás vai socorrer ele, distraindo, tá? Porque senão ele faz o que eu falei com vocês, faz ele de escadinha. Esse procedimento evita que o afogado agarre o socorrista, tá vendo? Tornando perigoso o salvamento, fazendo o socorrista de escadinha, tá? Então, o ideal é lançar algo para a vítima sair da água. Eu lanço uma cadeira, eu lanço uma canga, eu lanço uma toalha, uma camisa, alguma coisa para a vítima se agarrar e eu conseguir puxar essa vítima para fora da água, junto comigo, entendeu? Depois que eu conseguir retirar essa vítima da água, eu vou chamar socorro médico imediatamente. Já era para ter chamado, né? Já eram para ter chamado. Chamar socorro médico imediatamente. Então, eu não vou tirar a vítima só, eu vou puxando a vítima com alguma coisa para fora da água. Depois que eu tirei essa vítima da água, eu não vou colocar ela nem de cabeça para baixo e nem de cabeça para cima. Vou colocar ela paralela ao mar, cabeça lateralizada. Por quê? Porque na hora que eu começar, se ela tiver de parada cardíaca e eu começar a fazer as compressões, vai começar a sair água do pulmão dela. Então, ela já tem que estar de cabeça lateralizada para a água já começar a sair pela boca dela, tá? Então, ela tem que estar paralela ao mar com a cabeça voltada para o mar, tá bom? Então, solicitar que alguém já chame, se já era por socorro, já está sendo chamado, né? Então, sempre tem que chamar socorro médico, é indispensável, tem que chamar.
Mesmo se afogou, se vai melhorar, tem que, nem que seja para a pessoa ir para o hospital, tomar um sorinho, ficar de observação, até pelo trauma do afogamento, entendeu? Tem que passar por uma monitorização. Posicionar a vítima deitada de costas, paralela ao mar, de modo que a cabeça fique alinhada ao tórax, tá? Se possível, lateralizar para o mar, para a gente poder fazer as compressões e se ela vier, né, expelir água, que se expila, que vai expelir água, né, não vai broncoaspirar, tá bom? Em casos de parada cardiorrespiratória, vai fazer as compressões, né, 30 compressões e 2 insuflações, tá? Afogamento em casos de piscina. Não vai tentar fazer a vítima vomitar, né? Não tentar retirar água dos pulmões ou estômago, tampouco provocando vômito. Então, não vai tentar ficar provocando vômito, tentar ficar batendo no tórax da vítima, entendeu? Se a pessoa tentou, se a pessoa está aqui, ó, e a pessoa caiu aqui na piscina, afogou a piscina, a mesma coisa, a piscina é a mesma coisa, tá? Se a pessoa caiu aqui na piscina e não está conseguindo sair, tenta dar alguma coisa para ela sair. Se ela não está conseguindo, está meio desacordada, aí tira ela lá de dentro, põe ela para fora. Põe ela lateralizada e espera ver a reação. Põe a mão na carótida, né? Vê se está com as funções vitais funcionante, a respiração, a pulsação. Se não tiver, inicia as compressões e as insuflações, né? Porque a pessoa você vai estar fazendo uma ressuscitação, né? Na pessoa, né? É, se a pessoa não tentar fazer com que os pulmões, se a pessoa, né, não vomitar e nada, você não vai tentar fazer a pessoa vomitar. Se isso acontecer, você vai colocar a pessoa em sim. Se a pessoa começar a vomitar, você vai colocar ela em sims, que é essa posição aqui de lado, tá vendo? Manter a vítima sempre aquecida, então vai colocar uma canga, uma toalha de banho aqui, manter ela quentinha, tá? E chamar o médico vai avaliar. Tomar cuidado, né, em caso de fazer um transporte com ela, tomar cuidado para ver se quando ela caiu, talvez a pessoa deu um salto e bateu a cabeça, por isso que se afogou, entendeu? Aí a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para ver se não teve algum problema na cervical. Tá vendo? Pois ela pode ter sofrido algum traumatismo antes de se afogar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Lembra da piscina rasa? Que o pessoal acha que a piscina é rasa e vai dar um salto, bate a cabeça, sofre um traumatismo lá no fundo e se afoga. Então a gente pede para ter um pouquinho mais cuidado quanto ao cervical. Pessoas, aí aluno pergunta, mas professora, como a gente vai ter cuidado com o cervical? Cuidado com o cervical é bloco. É, sempre virar o paciente em bloco. O que é virar em bloco? Virar ele todo de uma vez só. A coluna vertebral, ela é dividida em três partes: cervical, torácica, lombar e sacral, né? Cervical, torácica, lombar e sacral. Ela é dividida nessas partes, nessas quatro partes. Então a gente tem que virar ele em bloco, fazer com que essas quatro partes sejam viradas juntas. Entendeu? Eu falo três porque aqui nessas três aqui, ó, cervical, torácica, lombar, entendeu? Então a gente tem que fazer ele virar nesse alinhamento, em bloco. Não virar só o tórax e deixar a cabeça molenga, não virar só a cervical e deixar, entendeu? Deixar a lombar sem virar, deixar todo torto. Tem que virar de uma vez só. Então vira lombar, torácica e cervical de uma vez, tá bom? Então, quando é piscina, a gente tem que tomar mais esse cuidado de movimentar sempre em bloco o paciente. Se ele vomitar, tem que verificar a respiração. Pessoas, mas quando tem problema de cervical, essas coisas, trauma, normalmente o paciente está duro, sabe? O próprio corpo fala. O paciente está com o corpo, fica com o corpo meio duro, assim, ó. E com dor, sabe? Corpo duro e com dor, tá bom?
Eu vou deixar na descrição também um link mais de um vídeo mais explicativo e ilustrativo para vocês verem, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham entendido a questão do afogamento, que é muito importante. Tomem cuidado com a questão dos primeiros socorros. Nunca façam os primeiros socorros diretamente, sempre lancem algum objeto para o paciente pegar, tá bom? Primeiros socorros paralelo ao mar, tá bom? Se for necessário, fazer as compressões e as insuflações. Não esqueçam de chamar o socorro médico. Nunca force o vômito, tá? Em casos de afogamento de piscina. Manter sempre o paciente lateralizado e aquecido pós afogamento de piscina. Se for necessário, chamem o médico, né? É sempre bom chamar o médico após qualquer tipo de afogamento, nem que seja para uma mínima avaliação, para tomar um sorinho, para ficar sobre uma observação, tá bom? É isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, na descrição da aula, alguns vídeos para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, tá? Obrigada, e é essa a nossa aula.